Olá, meus queridos irmãos, alunos da EBD, a Escola Bíblica Discipuladora da PIB, da Primeira Igreja Batista de Nilópolis. E também estendo-se alguns irmãos, alguns amigos estiverem assistindo, nós vamos estudar a Palavra de Deus, da EBD, Escola Bíblica Discipuladora da PIB de Nilópolis. E um bom dia para os queridos alunos da PIB, da EBD. Muito obrigado, Pai querido, pela atenção que vocês sempre dão todas as aulas que nós estudamos juntos. E sabemos que é da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. E esta lição foi escrita pela educadora, professora Lindomar Ferreira. Lição de número 2 desse domingo. E tem como título a lição: Quando a adversidade é a injustiça. É baseado esse estudo no livro de Gênesis, escrito por Moisés, e o personagem desse estudo, José do Egito. Um estudo maravilhoso e que possamos aprender e colocarmos em prática o que vamos estudar hoje. E nós vamos primeiro falar com Deus para que Ele administre, Ele fale por nós. Grandioso Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, Pai querido, para que possamos entender, Pai querido, a Tua Palavra e colocarmos em prática. Abençoe cada aluno, cada irmão, e muito obrigado mais uma vez, Pai querido, pela oportunidade, o privilégio que Tu nos dá. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então, queridos alunos da EBD, da Igreja Batista de Nilópolis, nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler o capítulo todo, o capítulo 37 de Gênesis, porque senão vai se estender muito, tá, amados irmãos? Mas vamos ler os principais versículos. 37, Gênesis 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E Jacó, aqui na minha está Israel aqui, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que seria também pai de uma grande nação. Bom, Israel, ou Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente, com José. Problema na família por causa de preferências. Vamos ver como vai acontecer tudo isso. E agora versículo 28 do mesmo capítulo. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José do Egito. Vemos aqui que os irmãos de José venderam José para uma caravana, mercadores de escravos, e venderam José. E podemos, amados irmãos, frisar que José tinha apenas 17 anos de idade. Um adolescente, 17 anos de idade. Os irmãos o venderam, ficou longe da família, de seus próprios irmãos e de seu pai. Lição de número 2, da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, como eu disse, escrito pela professora, educadora Lindomar Ferreira. A lição de hoje, amados irmãos, fala sobre José, o segundo filho mais jovem de Jacó, e também era o quê? O seu preferido. Preferido de Jacó. Isso aqui nós já aprendemos uma observação.
Cuidado com as preferências de filhos na família. Isso é muito perigoso, causa problemas sérios na família quando nós preferimos filhos A do que filho B, C e D, etc. Precisamos ter muito cuidado. E a lição de hoje fala sobre isso, o que causou. Seus irmãos o odiavam por causa da preferência de Jacó a seu filho. Mas quem era José? José, filho de Jacó, neto de Isaque e bisneto de Abraão. Vendo? A linhagem das descendências de Abraão já chegou em José. E eles habitavam em Canaã. E nós vamos ver tudo isso como foi feito bem rapidinho nessa lição, certo? Na história, o que nos salta aos olhos em primeira mão são os atos de injustiça que, a grosso modo, é a violação dos direitos de alguém. Então, a primeira injustiça que José sofreu foi pela própria família, seus irmãos. Então, José, amados irmãos, foi injustiçado na família, injustiçado no trabalho, injustiçado, queridos irmãos, injustiçado e esquecido na prisão. Olha as injustiças que José passou com apenas 17 anos, um adolescente. Mas, amados irmãos, foi honrado por Deus em todas as adversidades e injustiças que José passou. E nós vamos ver por que José passou por tudo isso e foi honrado por Deus. Primeiro, vamos estudar agora o primeiro tópico da lição. Injustiçado na família pelos seus irmãos, que está relatado em Gênesis 37, de 1 a 36. Nos dias de José, queridos alunos, todos possuíam uma túnica ou manto. As túnicas eram usadas para aquecer a pessoa, carregar pertences durante uma viagem ou até mesmo servir como seguro de um empréstimo. Está vendo? Quanto servia uma túnica? A maioria das túnicas, irmãos, ia até os joelhos. As mangas eram curtas, era apenas de uma cor. Já a túnica de José, que era preferido por Jacó, seu pai, provavelmente era do tipo utilizado pela realeza. Mangas longas, o contrário, medindo até a altura dos tornozelos, demonstrando o cuidado especial, entre aspas, de Jacó para com José. Ainda que o favoritismo, presta atenção, queridos alunos, ainda que o favoritismo familiar seja um agravante nas injustiças cometidas contra José pelos seus irmãos, não justifica tamanha atrocidade cometida por seus irmãos. Não justifica o que seus irmãos fizeram com José. A família, amados irmãos, é uma instituição sagrada para Israel e, de igual modo, para os cristãos, que somos nós. No contexto do antigo Israel, a felicidade consistia, olha só, amados irmãos, em ter uma fazenda produtiva, uma esposa fiel e filhos ao redor da mesa. Era uma família constituída e feliz. Está vendo aí? Não era muita coisa. É necessário nesse contexto, né? Uma fazenda produtiva, uma esposa fiel e filhos ao redor da mesa. Entretanto, o favoritismo em família pode criar inimizades entre os irmãos, sendo fonte de estresse para todos os membros, como ocorrera na família de Jacó, como nós lemos aqui 37, versículo 4. Seus irmãos, não é verdade?
Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Havia problema entre os irmãos por causa da preferência de seu pai. Por isso que eu repito, uma observação, cuidado, se nós tivermos preferência pelo filho A, pelo filho B, preferências na família, é muito perigoso. Então, José foi vendido pelos seus irmãos, uma caravana ismaelita que vinha de Midian, Midian é uma cidade, e era uma caravana que comprava escravos e vendia, e José foi vendido como escravos por 20 moedas de pratas, com apenas 17 anos. E quando José chegou no Egito, vendido pelos seus irmãos, ele foi comprado por Potifar, capitão da guarda do Egito. Não era pouco cargo, não. E era eunuco de Faraó. E era capitão da guarda. E Potifar comprou José, e José foi o quê? Trabalhar na casa de Potifar. E nós vamos ver como foi o que aconteceu com José na casa de Potifar. Lembrando que Potifar tinha toda a confiança em José. Vamos ver na lição que aonde José ia, era abençoado, José era abençoado por Deus e era um jovem abençoador. Vamos ver. Injustiça no trabalho. Ele sofreu uma injustiça tremenda no trabalho. O Egito Antigo, amados irmãos, era uma terra de grandes contrastes. As pessoas eram extremamente ricas ou absurdamente pobres. Quase não havia meio termo. José encontrou-se servindo a Potifar, né? Como eu falei, Potifar o comprou quando José chegou no Egito como escravo. Potifar, um oficial muito rico a serviço de Faraó, era homem rico, de posse, e ficou mais ainda com José trabalhando para ele. Potifar entregou tudo nas mãos de José. José comandava a casa de Potifar. Potifar só sentava à mesa para comer. José fazia todo o serviço da casa. As famílias ricas possuíam casas muito bonitas, de 2 ou 3 andares. Nesse contexto, José foi absurdamente injustiçado. Lembremos-nos, primeiro injustiçado pelos irmãos, vendido. Agora injustiçado no trabalho. Mais um problema na vida de José, com 17 anos. José tinha tudo para ceder o que aconteceu com ele, mas José não cedeu. E sendo um adolescente, e era um rapazinho, um adolescente bonito, depois tornou-se um homem bonito, atraente. Injustiçado ao ser acusado por quem? Pela esposa de Potifar de assédio sexual. A esposa de Potifar assediou José com 17 anos, mas José não cedeu o assédio, não cedeu a tentação com apenas 17 anos, porque José com 17 anos tinha um caráter firme, principalmente um caráter espiritual. A difamação é uma injustiça que realmente dói na alma, né, meus amados irmãos? José foi parar na prisão por causa do assédio da mulher de Potifar, seu patrão. Ele não cedeu à tentação da mulher de Potifar. E creio eu que essa mulher deveria ser uma mulher bonita, uma egípcia, não é verdade? Bonita, mas José não cedeu. José manteve-se firme e fiel a Deus e fiel ao seu patrão, a quem ele obedecia. E José disse para ela: aqui o teu esposo, meu patrão, como ele fala na Bíblia, meu senhor, ele me deu livre-arbítrio aqui para tudo, menos a senhora, menos você, mulher de Potifar. Não posso tocar em você. Primeiro, por
causa de Deus que ele servia, o Deus poderoso que condena o adultério. E segundo, ele tinha um caráter firme, o seu senhor, o seu patrão. Ele era feliz trabalhando ali, mas aconteceu isso, uma injustiça no seu trabalho. Injustiça que custou caro para José, que foi parar na prisão. Tá certo, meus amigos, meus queridos alunos? Então, o que aconteceu? Ela tentou José, mas José não cedeu às investidas da mulher de Potifar. E com 17 anos, meus amados amigos. Está bem entendido? José foi uma coisa absurdamente injustiçada, né? A difamação é uma injustiça que realmente dói na alma. Quantas vezes também não somos injustiçados pela difamação? Quem já não foi injustiçado pela difamação? Uma difamação, a esposa de Potifar queria seduzir José, José fugiu da presença dela, mas a sua roupa, seus vestidos ficaram nas mãos da mulher de Potifar, a qual começou a gritar, pedir socorro, que estava sendo abusada por José. Isso aqui nós podemos aprender, meus amados irmãos. Tem momentos que precisamos fugir, sair correndo. E isso que José fez. Ele saiu correndo, ele fugiu da tentação da mulher de Potifar. Então, a difamação, amados, é uma injustiça que realmente dói na alma. Quantas vezes também não somos injustiçados pela difamação? E no trabalho profissional, essa prática é muito comum. Ele perdeu o emprego, foi preso, foi para a cadeia, aguardando julgamento, e nós vamos ver, na casa de Potifar, José era uma bênção para o seu patrão. Mas a mulher de Potifar estava de olho em José com segundas intenções. Lembrando-nos sempre, um menino, um adolescente de 17 anos, mas sabia o que queria, e sabia quem era Deus, e sabia respeitava o seu patrão. Obediente ao que o patrão mandava ele fazer, e obediente nessa situação de que José foi o quê? Assediado pela mulher de Potifar. Essa prática é muito comum. Quantos de nós também não somos o quê? Injustiçados no trabalho. Quantos? Às vezes puxam o nosso tapete no trabalho, às vezes por inveja, alguma coisa, não é verdade? Acontece. Precisamos ser equilibrados para suportar as intempéries, as dificuldades da vida, como José suportou. Porque José era fidelíssimo a Deus e aquilo que ele fazia, certo? O respeito é fundamental para uma relação amistosa entre empregado e empregador e, de igual modo, entre os empregados. Talvez isso já ocorrera com você. No entanto, aprendemos com José que as circunstâncias, amados irmãos, não determinam a nossa existência ao colocar o nosso coração em Deus e ter sempre intenções puras. Somos capazes de administrar as frustrações. José não cedeu às circunstâncias. O caráter de José estava acima das circunstâncias. Às vezes nós cometemos um erro. Mas as circunstâncias me obrigaram. Isso não é desculpa para nós, nem principalmente para Deus. Nosso caráter tem que estar acima das circunstâncias. José tinha tudo para errar. José tinha tudo para cometer o pecado. Jovem, adolescente, não é verdade? Com 17 anos, mas José, ele tinha o quê? Deus no seu coração, Espírito Santo no seu coração. E ele não cedeu às investidas da esposa de Potifar. Muito pelo contrário. Ele fugiu, ele correu. Precisamos fugir. E ela foi o quê? Terrível, não é verdade? Gritando que José estava querendo abusar dela.
E vieram os serviçais e levaram o José preso, não é verdade? E nós aprendemos com ele que as circunstâncias não determinam a nossa existência, em hipótese alguma. Ao colocar o nosso coração em Deus e ter sempre intenções puras, somos o quê? Capazes de administrar as frustrações e redicionar, amados irmãos. Redicionar, sabe o quê? Redicionar a vida. Pois assim como o Senhor esteve com José, ele prometeu estar conosco. Está lá em Mateus 28, de 18 a 28. Está todos os dias, não é verdade? Até a consumação dos séculos. Então, queridos irmãos, precisamos ter muito cuidado com as investidas do inimigo sobre nossas vidas, usando até pessoas, como foi o caso ainda aqui com José. Não é verdade? Então precisamos ter muito cuidado. Temos que fazer a nossa parte. Não é verdade? Temos que fazer a nossa parte. Então, amados irmãos, injustiçado no trabalho. José foi preso. Agora vamos ver o que aconteceu com José e como era a prisão naquele tempo, lá no Egito. Ainda que em cenário sombrio, a perspectiva de José era que o adultério era pecado contra Deus, recusando as estratégias de sedução da mulher. Demonstrou fé em Deus, ainda que injustiçado no trabalho, devemos fugir de qualquer coisa que estimule paixões indevidas. Porque José poderia pensar assim: se eu não ceder a ela, eu sou capaz de perder até meu trabalho. Mas José perdeu o trabalho injustamente. Ele não cometeu pecado contra Deus, não cedeu à mulher de Potifar em respeito a Deus e ao seu patrão, porque ela era esposa do seu patrão. José era um homem de Deus. Certo? Terceiro, injustiçado e esquecido na prisão. José foi injustiçado pela mulher, perdeu seu trabalho, vendido como escravo, mas José não cedeu. Sabe por quê? Porque Deus tinha propósito na vida de José, e grande propósito, não era pouca coisa não, como não foi pouca coisa. Injustiçado e esquecido. As prisões eram lugares horrendos em condições desprezíveis que eram utilizadas para abrigar os que faziam trabalho forçado ou para aguardar julgamento. José estava aguardando julgamento. José ficou na prisão durante 2 anos. Olha, amados irmãos, injustiçado, preso durante 2 anos nessa prisão terrível. Um lugar fétido, horrível. Mas José, amados irmãos, foi injustiçado pelos seus irmãos, injustiçado no seu trabalho, preso injustamente. Mas José não ficou lá no presídio se lamentando: ah, Senhor, meus irmãos me venderam. Ah, Senhor, estou longe da minha família, longe do meu pai. Ah, Senhor, agora perdi o emprego, fui vendido como escravo. Ah, Senhor, o que será de mim? Não. José, quando chega na presídio, o carcereiro-mor olha para José e vê que José era diferente. Sabe o que o carcereiro-mor faz? Entregou as chaves do cárcere a José, e José foi o quê? Benção. Olha, ser benção em presídio não é para qualquer um. Tem que estar em dia com Deus, né, amados irmãos? E injustamente. E José foi o quê? Foi bênção no presídio, no cárcere, bênção para o carcereiro-mor, que entregou a cadeia, toda a responsabilidade para José. Vamos ver, amados irmãos, como é que foi isso aí, não é verdade? Vamos ver. Então José ficou preso durante 2 anos. 2 anos preso, injustamente. 2 anos. Até ser chamado para interpretar o sonho de Faraó.
Quando ele chegou à presença de Faraó, ele já estava 2 anos preso. Está bem entendido? Até entrar na presença de Faraó, quando foi chamado para interpretar um sonho e não enfrentar um julgamento. Ele não enfrentou o julgamento, porque nós vamos ver por quê. Enquanto prisioneiro e escravo, ele poderia ter perdido as esperanças, na verdade, na situação em que se encontrava, amados irmãos. Porém, deu o melhor de si em cada tarefa realizada. José era trabalhador. José, ele trabalhava desde criança lá na casa do seu pai, lá em Canaã, tomando conta de ovelhas com seus irmãos, trabalhando. José era um homem trabalhador. Onde ele ia, ele trabalhava e era abençoado e abençoava os que os cercavam. Realizava cada tarefa com amor e com cuidado. Sua disposição e atitude positiva logo foram o quê? Percebidas pelo carcereiro Mor, que o promoveu. Olha só, José foi o quê? Administrador da prisão, administrava a prisão. Depois de tudo que José passou, ele agora o quê? Está como preso, inocente, injustiçado. Ele agora o quê? O carcereiro viu nele algo diferente. O carcereiro viu em José o brilho do Espírito Santo. O carcereiro viu em José que ele era diferente. Na cadeia, injustamente, ele fez a diferente. Você, eu, estamos enfrentando uma situação aparentemente desesperadora? Uma pergunta: no trabalho, em casa ou na escola? Sigamos o exemplo de José, realizando cada pequena tarefa da melhor maneira possível. O que derem para nós fazermos, façamos com amor. No trabalho, façamos com amor a obra de Deus. Façamos com amor aquilo que nos for confiado. Aquilo que foi confiado a José, ele fez bem e com amor, desde a casa de Potifar, quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. Viu, meus amados irmãos? Cada pequena tarefa, lembre-se da reviravolta feita por Deus na vida desse homem. José passou por tudo isso, estamos até agora, ele preso, saindo da cadeia, não é verdade? Mas antes teve uma coisa maravilhosa, além de José trabalhar, além do carcereiro confiar em José, colocar ele como administrador do presídio, ainda teve outra coisa maravilhosa com José e Deus na vida de José, não é verdade? Por Deus na vida desse homem. O Senhor verá seus esforços e poderá reverter até as piores situações. Nas piores situações, creia, irmãos e irmãos, Deus está conosco. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, uma caravana de mercadores de escravos. José foi parar no Egito. José foi trabalhar na casa de Potifar, que comprou José. Vamos repetir: Potifar, um homem rico, morava bem, e Potifar ainda prosperou mais com José em sua casa, porque Deus tinha planos na vida de José. José passou por tudo isso, porque José foi o quê? O primeiro governador do Egito. E nós vamos ver, olha só. Vamos ver, depois de 2 anos de presídio, injustiçado pelos seus irmãos, José não blasfemou uma vez sequer, porque ele sabia quem era Deus, sabia que o Deus Todo-Poderoso era com ele, não é verdade? Então Deus reverte até as piores situações. Deus estava trabalhando em José, Deus estava moldando mais ainda o caráter de José, Deus estava preparando José para uma grande obra na vida de José. Às vezes passamos por injustiças, por problemas, porque Deus está nos moldando. Haja visto que José tinha apenas 17 anos. Não vamos esquecer sempre disso, amados irmãos. Então, José sai da prisão. Quando sabemos que José sonhava, ele tinha sonhos. E também os irmãos
tinha raiva dele porque ele chegava, contava seus sonhos para os seus irmãos, inclusive tem um sonho que ele sonhou, vamos rapidinho, amados irmãos, sonhou um sonho que seus irmãos se curvavam diante dele, os irmãos até debocharam, ele vai ser nosso isso, vai ser aquilo, o sonhador mor, lá vem o sonhador mor, fazendo o quê? Debochando de José. Quando o assunto era os sonhos, José voltava a atenção de todos para Deus, porque o sonho de José era dado por Deus, interpretado por Deus, dando a José a interpretação. Em vez de usar a situação para fazer-se grande, ele transformou os sonhos em poderosos testemunhos do Senhor. Gênesis 48. Quando o mordomo do faraó foi libertado da prisão, ele se esqueceu de José. No presídio, amados irmãos, teve o copeiro mor de Faraó, estava preso lá, aguardando julgamento, e o padeiro mor de Faraó. O padeiro mor teve um sonho e o copeiro mor também teve um sonho. E eles contando o sonho para José, José interpretou os dois sonhos. O primeiro sonhador, o padeiro mor, contou para ele o seu sonho. Nós não vamos estender no sonho, vamos ver o resultado do sonho. E José interpretou o sonho do padeiro mor e disse que ele ia ser condenado e morto. E o sonho do copeiro mor, José disse que ele ia ser perdoado e voltaria para o palácio. E José pede a ele, quando você estiver no palácio, fala com o faraó, não esqueça de mim. O copeiro mor, sim, vou falar com o faraó. E passaram-se 2 anos, o copeiro mor, nada. E faraó tem um sonho que não vem mais à frente, para ficar mais bonitinha a aula, não é verdade? Não é verdade, amados irmãos? Então, aí, quando o mordomo do faraó foi liberto da prisão, ele se esqueceu de José. 2 anos. Passaram-se 2 anos até que José tivesse outra oportunidade de ficar livre. Gênesis 41, 11. A fé de José, no entanto, era muito grande e ele estaria pronto para a próxima chance. Nossas oportunidades mais importantes podem ocorrer quando menos esperamos. Quando menos esperou José, veio a liberdade dele. Faraó manda chamar ele. Faraó tem um sonho, sabemos disso. Faraó tem um sonho com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas de milho ruins, uma devorava a outra. E José foi chamado à presença de Faraó, porque quando o Faraó teve esse sonho, ele chamou todos os encantadores, aquela turma toda do Egito, e ninguém interpretou o sonho de Faraó. Aí o copeiro mor lembrou-se de José, ainda falou para Faraó, eu pequei, porque ele não lembrou-se de José. José interpretou o sonho dele e aconteceu porque Deus era com o sonho de José. E Deus interpretava para José. Tanto quando ele chega para Faraó, ele diz que quem interpretava o sonho era Deus, não ele. Quando ele chega lá para Faraó, o Faraó fala com ele, eu soube que você interpreta sonhos. Ele falou sobre esse negócio, não. Deus é que interpreta os meus sonhos, é Deus. Deus que interpreta o sonho de Faraó. Então, queridos irmãos, Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então, José chega para Faraó, na verdade, 2 anos, o copeiro lembrou-se de José. Aí José foi o quê? Levado apressadamente até a presença de Faraó. Ele não foi avisado de que seria subitamente tirado da prisão e questionado pelo rei. Ainda assim, José estava com Deus. José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Lá no capítulo 41, 16. Gênesis 41, 16. Olha só, amados irmãos, que coisa linda. Gênesis 41, 16.
E Faraó diz a José. Então, quando José chegou à presença do rei, saiu da prisão depois de 2 anos e disse, e Faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Aí José responde para Faraó, e respondendo José a Faraó, dizendo, isso não está em mim, interpretar o sonho não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Que resposta de um homem de Deus, né? Deus dará o quê? Paz. Porque Faraó estava desesperado com esse sonho, ninguém interpretava, e esse homem de Deus, José, que passou por tudo que nós falamos, mas não esmoreceu na sua fé, passou injustamente, porque Deus tinha planos na vida de José. E as consequências desse plano na vida de José teve uma abrangência muito grande, que nós vamos ver aqui já para terminarmos, não é verdade? José responde, Deus, meu Faraó, Deus dará resposta de paz, ou seja, para sossegar o coração de Faraó. Aí Josué interpreta o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas. José foi eleito primeiro governador do Egito. José de escravo, vendido como escravo. Olha o que Deus faz na vida de um servo dele. Olha o que Deus faz quando usa seus servos. Servos fiéis, não servos reclamantes. José não reclamou nada, porque confiava em Deus. E tinha 17 anos, adolescente. Porque adolescente é assim mesmo? Não. O caráter de José, falava e falou mais alto, e adoração ao seu Deus e respeito, né vendo? Então, José estava com Deus, José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. 41:16. É Deus. Vai te dar paz, Faraó. Devemos ter o cuidado de fazer o mesmo. Tomar a honra para nós é uma forma de roubar a honra de Deus. Tudo é Deus, tudo é para Ele, tudo é dele. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Porque Ele que nos criou. Deus é soberano. E a soberania de Deus não há questionamento. Deus é soberano. Deus é Deus, amados irmãos. O que Ele fez com José? Vendido pelos irmãos, odiado pelos irmãos. Depois a mulher de Potifar fez o que fez, foi para o presídio. Ele fala os sonhos dos 2 presidiários com ele. Um foi morto mesmo, não teve jeito, e o outro voltou para o palácio e esqueceu de José. Aí depois de 2 anos lembrou-se de José, mas lembrou-se. Mas José não se desesperou por causa disso. Ele foi pro... Eu disse a ele... Disse a ele o que ia acontecer com ele, já passaram os 2 anos, eu acho que ele já até esqueceu. Estava lá na tranquilidade, preso, trabalhando, como carcereiro deu o quê? Ele foi o primeiro carcereiro de lá e foi embora. Faraó conheceu que José era um homem o quê? Em que havia o Espírito Santo de Deus. Gênesis 41:38. Faraó reconheceu. Será que nós somos reconhecidos que temos Jesus no nosso coração, onde quer que nós vamos? Será que nós damos essa alegria ao coração do nosso Deus? Aonde nós vamos? O que fazemos? Será que Deus se agrada das nossas obras, do que fazemos? Primeiro Deus, amados irmãos. Está lá em Gênesis 41:38 que ele entendeu. 41:38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha, Faraó, hein? Homem que adorava a deuses, ele reconheceu que Josué tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Porque todos os encantadores, o profeta, entre aspas, fala de Faraó, ninguém interpretou o sonho. Só nosso poderoso Deus. Porque Deus tinha plano na vida de José e para o seu povo, para a sua nação. Nós vamos ver. E aí ele conta o sonho
E José faz isso. Você provavelmente não vai interpretar sonhos para um rei, mas as pessoas que te conhecem precisam ver Deus em sua vida, em suas ações e palavras, em seus sábios conselhos. Não precisamos interpretar sonhos para que as pessoas vejam que Jesus em nossas vidas, o Espírito Santo em nossas vidas. Seus parentes, vizinhos, colegas de trabalho, escola, veem-no como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Será que as pessoas veem no irmão Zeca? Será que as pessoas veem nos nossos queridos irmãos em Cristo? É uma pergunta para nós, é Bíblia, é a palavra de Deus, amados irmãos. Não é a palavra do irmão Zeca, não. O Espírito Santo que está falando. Tá certo, amados irmãos? O irmão Zeca, tadinho do irmão Zeca. Tadinho do professor irmão Zeca, né? Nós estudamos a palavra para passar o melhor para as nossas vidas, não é verdade? Será que vem? José rapidamente chegou ao topo dos muros da prisão ao palácio de Faraó. Gênesis 41, 39 e 44. Leem lá, amados irmãos. Seu treinamento para esta importante posição envolveu ser primeiro escravo e depois prisioneiro. Em cada situação, ele aprendeu a importância de servir a Deus e aos outros. Ele sabia que Deus não ia deixá-lo sozinho, entregue a sua sorte. Não. José passou por tudo isso, Deus moldando José, dando experiências a José, porque José ia para o palácio de Faraó e ser o quê? O governador. Depois de Faraó, quem mandava era José. Depois de Faraó, até o anel de Faraó, o símbolo da realeza, estava com José. Então, ele foi honrado por Deus, abençoou o Egito, porque José era abençoado por Deus. E ele espalhava bênçãos aonde ele estava. Espalhou bênçãos na casa de Potifar, espalhou bênçãos no presídio e agora no palácio com o rei. E sabe quantos anos agora José tinha quando foi proclamado rei, governador, governador do Egito? Estava com 30 anos. Passaram-se 13 anos, porque ele foi vendido com 17 anos, adolescente, e agora ele está com 30 anos de idade, quando chega à presença de Faraó. Deus usou, amados irmãos, olha só, tem coisas que Deus faz que nós só podemos ver e crer pela fé. Com os olhos da carne nós não vamos ver nunca. Nunca, nós não vamos entender. Precisamos olhar com os olhos da fé. É isso que José estava fazendo. Ele estava olhando com os olhos da fé, os olhos espirituais. Às vezes nós precisamos olhar com os olhos espirituais no momento da aflição, do problema, e olhamos com os olhos da carne. Aí vai ficar difícil. E nós aprendemos isso com José e tantos outros personagens. O personagem hoje é José e Deus na vida dele. Então, Deus, amados irmãos, presta bem atenção para não haver confusão na nossa cabeça. Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir seu plano divino, definitivo. O próprio José diz para os seus irmãos, o próprio José reconheceu os irmãos dele, nós vamos ver mais na frente. Ele enviou José adiante para o quê? Preservar vidas e salvar o Egito. Foram 7 anos de fomes terríveis que aconteceu, mas José interpretou o sonho, José fez os celeiros, José guardou os alimentos, como estocou, a gente não sabe. Não havia geladeira, não havia nada disso, freezer, mas ele estocou os alimentos e todos os povos vinham o quê? Comprar mantimentos no Egito. E Egito prosperou porque José tinha sabedoria de Deus, sabedoria do alto. José tinha sabedoria de Deus, amados irmãos. Por isso que nós devemos pedir a Deus, Senhor, dá-me sabedoria, sabedoria da tua palavra. Sabedoria é de Deus para o homem. Está vendo aí? Sabedoria é dada de Deus para o homem. É diferente. Sabedoria é mais do que inteligência. A inteligência, o sábio aprende com seus erros.
O sábio aprende com os erros dos outros, desculpe. E o inteligente, ele aprende o quê? Com seus próprios erros. Olha a diferença da sabedoria. Então, sejamos sábios, pedindo a Deus, não por arrogância, com humildade no coração. Então, para preservar vidas e salvar o Egito. Está lá em Gênesis 45, 8, 8. Deus é soberano. Seus planos não são ditados por ações humanas. Quando outros tentarem mal contra você, lembre-se de que eles são apenas ferramentas de Deus, como disse José a seus irmãos. Vós, olha o que José diz, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. O mal que os irmãos de José fizeram a ele, vendendo ele como escravo, Deus tornou o quê? Transformou em bem. Transformou em bênção, para ser mais claro, na vida de José. Porque Deus estava moldando José para uma grande obra. Muitas das vezes, amados irmãos, Deus está te moldando, querido aluno, querida que estiver assistindo, Deus está te moldando para o melhor. Intempéries, dificuldades, quem não passa na vida? Para todos, na verdade. Agora é como eu vou viver diante das dificuldades? Essa é a questão, não é verdade? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Egito. José foi está lá em 50, 20. José foi rejeitado, sequestrado, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com ele, José graciosamente o que? Os perdoou. Queridos e amados alunos e irmãos, a fome era geral. O que aconteceu? Para a gente adiantar um pouquinho, que já está bastante tempo, estou preocupado com a minha internet. Aí Jacó manda seus filhos comprarem mantimento no Egito. Olha o que Deus faz, amados irmãos. Vamos olhar para Deus. Olha o que Deus faz. Jacó manda seus filhos, irmãos de José, para comprar mantimentos lá no Egito. Era uma viagem longa. Sabe o que aconteceu, amados irmãos? A palavra de Deus diz... manda o quê? Comprar, tirou sua, né? Mandou comprar mantimento. Então, mandou comprar mantimento, foi rejeitado, né? Escravizado, aprisionado, embora seus irmãos tivessem sido fiéis para com ele, José graciosamente perdoou e compartilhou sua propriedade. Gênesis 45, 17 e 20. José, amados irmãos, quando os irmãos de José chegaram no Egito para comprar mantimento, os irmãos de José não o conheceram, não o reconheceram. Obviamente, José deveria estar com um vestimento diferente, costumes do Egito, não é verdade? Totalmente diferente, mas José os conheceu. Se José quisesse, amados irmãos, se José tivesse ódio dos seus irmãos, fui vendido por eles, hoje ele vem aqui comprar mantimento, eu sou o governador, eu vou arrepar um por um, porque foram os 10 irmãos. Os mais velhos, sabemos que o primogênito era Rúben, e José era tratado pelo seu pai como primogênito. Mas já falamos sobre isso. Então, sabe o que aconteceu? José os conheceu. José chorou. Afastou-se quando viu que os irmãos vieram comprar mantimento. José deve ter tido uma coisa na sua mente, na verdade. Aí José propriamente deve ter tido o quê? Meu pai, será que é vivo? Com certeza. E vieram os 10 irmãos de José, e José os reconheceu e chorou, porque José tinha o quê? O amor de Deus no seu coração. José podia ter ódio dos seus irmãos. Era o contrário, os irmãos que tiveram ódio de José. Mas José sempre amou seus irmãos, a sua família. Família é para se amar, irmãos é para amar um aos outros, não é verdade? Essa é uma demonstração de como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade. E Deus perdoou os irmãos de José. José perdoou seus irmãos, não é verdade? Então, pedimos, alcançaremos o mesmo perdão e as mesmas bênçãos. Já em João
1 João 1,9, José tinha provado ser um conselheiro confiável do faraó. Privilégios e liberdade, frequentemente, são resultados do quanto demonstramos ser confiáveis, uma vez que a confiança se adquire gradualmente. Aproveite, amados irmãos, amados alunos, cada oportunidade para provar que você é confiável, até nos detalhes. Josué era confiável, o faraó tinha uma confiança nele tremenda, assim como Potifar, assim como o carcereiro, porque José, eu estou emocionado, porque José era diferente de um Espírito de Deus. Agora, amados irmãos, eles vêm, os filhos de Jacó vêm, que o Deus mudou o nome para Israel, compra os mantimentos, depois eles voltam, porque Josué faz uma experimentação com ele, não vamos entrar nesse detalhe, que vai demorar muito. Então, o que aconteceu? Eles vieram, Faraó manda chamar a família de José, José conta para ele tudo o que aconteceu, José conta para o faraó, que a família, o faraó ficou sabendo, os irmãos, depois eles voltam, José dá-se a conhecer seus irmãos, eles caem de joelho, olha o sonho de José lá no princípio, quando ele sonhou e contou para seus irmãos, que eles se curvavam diante de José. Olha para vocês verem. O que se confirmou depois de 17 anos, já tinha 17 anos, depois de 13 anos, quando José foi o que? Feito primeiro governador. Aí dá-se a conhecer, aí a família toda de Jacó, 70 pessoas saíram de Canaã, 70 israelitas, 70 hebreus, que era o total da família de Jacó. Como cresceu e veio para o Egito, morar no Egito, com toda a regalia, inclusive José não cobrou um tostão dos seus irmãos, devolveu o dinheiro, sabemos essa história, não é verdade? Leiam, amados irmãos, a história de José em casa. Muito bom, aqui nós não temos tempo. Bom seria uma aula presencial, né? Para nós combatermos alguma coisa, né? Então, o homem faz injustiça, mas por mais que pareça que Deus faz injustiça, não. Deus é justo em tudo que ele faz, porque ele é perfeito. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Olha o que aconteceu com José, de escravo, governador do Egito. E José tinha todas as chances de cair, não tinha? Vendido com 17 anos pelos seus irmãos. Então, amados irmãos, que fica para as nossas vidas, não vamos desanimar diante das adversidades. Estamos vivendo uma adversidade muito grande, essa pandemia, não é verdade? Mas Deus é conosco. O que acontecer, nós somos de Deus. Não somos? O que acontecer? Nós fazemos a nossa parte, como José fez a parte dele. José, quando foi preso, podia estar se lamentando. José, quando foi vendido pelos irmãos, podia estar se lamentando, reclamando da sua sorte, né? Não podia? Não. Então é possível. Não é porque é adolescente, não é porque as circunstâncias, não. Então é possível nós vencermos, mas só com Deus. Sem Deus nós não vencemos, não. Se olharmos só com os olhos da carne, as circunstâncias, não. Nós temos que olhar as situações adversas com os olhos espirituais, lembrando que nós somos servos do Deus Altíssimo, que Jesus morreu na cruz por nós. Isso que nós precisamos entender. Então a família de José veio todo com 70 almas. E o que aconteceu? José morreu com 110 anos de idade. José morreu, foi embalsamado, costume do Egito, foi enterrado no Egito, né, com 110 anos. Mas a família foi preservada. Hoje nós vemos Israel, que era Israel, geograficamente, era Canaã de antigamente. Hoje é Israel, que foi considerada nação em 1948. Um povo que sofreu, perdeu a Canaã, porque saiu toda a família de lá por causa da fome, não é verdade? Foi para o Egito, e no Egito, só para nós entendermos bem legal, José morreu, entrou outro faraó que não conheceu José, a fama de José,
e o povo de Deus foi escravizado durante 430 anos. Deus levanta Moisés, liberta o seu povo de 70 almas no Egito. Moisés sai com 1.600.000 pessoas para voltar à terra de Canaã, prometida lá no princípio pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Viu a história, como é que Deus faz? Né, amados irmãos? Para nós terminarmos agora. O importante, amados irmãos, não são as adversidades ou as injustiças da vida, mas é a atitude com relação a elas. Como é que nós lidamos com a adversidade? Sempre haverá. É para o cristão, é para o não cristão, é para todos. Não tem escolha, é para todos. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-las para o mal. Eu não estou dizendo, amados, que isso é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas com Deus, nós seguimos com mais facilidade, seguimos com mais fé em Deus. Assim como fez com José, Deus pode transformar ou usar, entre parênteses, as injustiças e adversidades que você tem vivido em bênçãos para a sua vida e para todas as pessoas que convivem com você. Confie e tenha esperança no justo juiz. Quem é o justo juiz? Deus, Jesus Cristo. O Salmo 40, versículo 1, o que diz logo no primeiro versículo? Esperei, mas com quê? Com paciência. José esperou com paciência. Às vezes nós esperamos, mas com impaciência. Por que está demorando? Estou esperando, mas por que está demorando? A bênção não vem? A bênção não vem? Não. Esperar e paciência. E trabalhando. José esperou com paciência, não desanimou no seu trabalho, não desanimou quando foi chamado por Faraó, quando saiu da cadeia, ficou 2 anos na cadeia. Então é possível. Esperou com paciência. Precisamos esperar, mas com paciência. E trabalhar, fazer a nossa parte. Não é verdade? Precisamos fazer a nossa parte. Oração e continuar em oração. Tá certo? Então, assim como fez com José, pode fazer até de outra forma. Então, amados irmãos, o que fica para nossas vidas como cristãos? Deus jamais abandonará os seus servos. Senão ele não teria mandado o seu filho para a cruz, para nos adquirir o quê? Para nos garantir a vida eterna. Aqui tudo é passageiro. Tudo, amados irmãos. Tudo é efêmero, muda. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vamos estudar, vamos orar, vamos agradecer e vamos aprender com José. Hoje o estudo foi com José. Essa lição de número 2. Participem da EBD. EBD é que levanta o crente. EBD é a escola máxima, é a faculdade de Deus Todo-Poderoso para todos os cristãos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a cada aluno, Pai querido, cada aluna da EBD, da nossa PIB, Pai querido, e as aulas continuam. Nesse 4º e último trimestre, amados irmãos, abençoe aqueles que estão assistindo, um beijo no coração de cada um, e que Deus nos dê uma semana, um fim de semana na presença dEle. Muito obrigado, Senhor. Abençoe para as famílias, abençoe os enfermos, Deus querido, porque Tu é o Deus da bênção, mas segundo a Tua vontade, assim como foi feita a Tua vontade na vida de José. Muito obrigado e até a próxima. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos, firmes com Cristo. Amém.